Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de reunião pública, mais uma noite em que nos reunimos em nome do Cristo, à luz da doutrina espírita, para mais uma reflexão do Evangelho. Hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração do nosso querido irmão Josué Fidelis, trabalhador do Uniluz, trazendo para nós o tema A Verdadeira Propriedade. Acho que dá tempo, dá. Antes do início da nossa atividade, da nossa prece, um pequeno exórdio para a nossa harmonização. Do livro Pão Nosso, a lição de número 115, a porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, a eclodirem das margens do caminho. Daí concluímos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhe competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Que assim seja. Uma bela reflexão para a nossa noite de hoje. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrir as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui nos encontramos hoje. Como cada um aqui que hoje veio em busca de algo, que esse algo possa ser o preenchimento do vazio existencial, das dúvidas a que todos nós temos quanto à nossa existência e à nossa jornada evolutiva. Que o que aqui hoje será ministrado possa nos auxiliar nessa nossa jornada, no entendimento das nossas dores, dos nossos males e das nossas conquistas. Que o Mestre dos Mestres nos ilumine o caminho hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus amigos, nessa rogativa de prece, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciada a atividade da noite. E passo a palavra, meu querido irmão Josué. Pode ficar à vontade, meu querido. Boa noite. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine hoje e sempre. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês,
eu me sinto muito feliz realmente, porque toda vez que eu chego numa casa espírita, eu sinto que é um presente para mim, pela oportunidade de trabalhar. Porque não há nada mais importante para quem precisa do trabalho do que trabalhar. E nós precisamos muito do trabalho. Nós gostamos muito de receber, mas nós precisamos aprender a dar. Francisco de Assis, na sua oração, em uma inspiração iluminada, ele nos diz que é dando que se recebe. Tudo eu preciso aprender a dar. O perdão, eu preciso aprender a perdoar. Porque é perdoando que se é perdoado. Nós queremos muito, nós pedimos muito, mas nós precisamos aprender a oferecer. Ninguém é tão pobre que não tem alguma coisa para dar, não é verdade? Um sorriso, uma palavra de conforto para quem sofre, um momento para parar para ouvir alguém, sem recriminar, sem acusar, sem condenar. Tudo isso aí é de uma importância muito grande. Sabe por quê, gente? Porque tudo isso que nós observamos passa muito rápido. Hoje nós estamos no corpo físico, amanhã não estaremos mais. Eu às vezes, eu não sei se eu magoo as pessoas quando eu falo isso. Eu não quero magoar ninguém, mas eu gostaria que nosso tema de hoje, nós pudéssemos trazê-lo em um contexto bem prático, porque vai ser esse meu objetivo aqui. E eu vou fazer uma proposta para vocês. Por favor, não se chateiem. A proposta é o seguinte: qual o bem mais precioso que você tem na sua vida? Talvez alguém diga: o meu bem mais precioso é minha família. Então, deixa eu perguntar logo: o bem mais precioso para vocês é a família? Ou são os imóveis, o dinheiro? O que é mais precioso para você? Seja bem franco, você não precisa responder para mim. Não. Você vai responder para você. Para mim não, para você. Porque quando você fala no coração, você fala o que você sente. Quanto vale a vida do seu filho? Quanto vale seus olhos? Olha, eu quero pagar 500 mil reais pelos seus olhos. Você vai ficar muito rico. Mas você vende os olhos? Você venderia? Eu tenho certeza que não. Porque de que serve? Sem enxergar? Para que serviria 500 mil reais? Existem coisas na vida que não têm preço. Tem valor. Tudo que tem valor não tem preço. A mensagem de Jesus tem valor. Se vende a mensagem de Jesus? Se vende. Se vende. Há aqueles que vendem. Nós não vendemos. Tem um livro do Espírito Emmanuel chamado Opinião Espírita. Em Opinião Espírita, Emmanuel tem uma mensagem que se chama O Mestre e o Discípulo. O Mestre e o Discípulo. Emmanuel diz assim: o Mestre é Jesus, o discípulo é Kardec. É tão bonita essa mensagem, sabe por quê? Ele não quer dizer que só Kardec é discípulo de Jesus, não. Ele quer dizer que depois da vinda de Jesus, os homens transformaram o cristianismo em uma doutrina profundamente materialista, voltada apenas para acumular riquezas. Desviaram totalmente da mensagem de paz de Jesus. A Allan Kardec coube o compromisso de, em 1857, dar início ao processo de resgate da essência do Evangelho. Da essência do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. Fora da caridade não há salvação. Parece que vocês hoje não estão com vontade de falar. Tomaram café hoje?
Tem problema não. Vamos trabalhar juntos. Fora da caridade não há salvação. O Espiritismo vem resgatar os valores do cristianismo primitivo, porque nos diz os Espíritos que o cristianismo estava na UTI, repleto de rituais, repleto de dogmas de culto exterior, de homens que falavam no reino dos céus, preferiam o reino da terra. E nós observamos hoje aqueles que se dizem cristãos, em muitos templos religiosos, não todos, em muitos, vendendo e comercializando a mensagem. Você tem quanto para dar? Você se curou? Me curei. Você se curou de quê? Eu me curei de um câncer. Deu quanto? Dei R$1.000. Só? Só R$1.000? Por que você não vai num banco pegar um empréstimo consignado? Você nunca viu isso? Está isso por toda parte. Pessoas que esquecem de Jesus porque Jesus não os interessa. O que os interessa é a passagem do Antigo Testamento, Kardec chamava de primeira revelação, que fala do dízimo. Só interessa o dízimo. E o dízimo na época de Moisés era em alimento, não era em moeda, porque não tinha moeda na época de Moisés. Era em alimento. Jesus falou em dízimo. Jesus falou em... Seus discípulos falaram em dízimo? Não falaram. E nós sabemos que as instituições religiosas precisam de recursos para se manter. Porque senão fecham. É preciso pagar a conta da luz elétrica, da água, da reforma, da manutenção, mas não se pode vender nem comercializar os dons espirituais. As pessoas dão o que elas quiserem. Não se foca na doação o tempo inteiro. Hoje nós observamos impactados o afastamento da essência do Evangelho. Os religiosos se comprometem ainda mais. Eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês para a gente se aprofundar no tema. Você sabe que Jesus não se irrita no Evangelho. Você vê Jesus irritado? Você só vai ver Jesus irritado, aborrecido. Você sabe disso? Irritado, aborrecido, chateado com os religiosos. Olha como Jesus chamava os sacerdotes da época: serpentes e víboras, sepulcros caiados por fora, podres por dentro. Era assim que Jesus se dirigia a eles. E era eles que perseguiam a Jesus. Todo lugar eles perseguiam Jesus. Porque Jesus era um perigo para eles. É uma mensagem de libertação, de renovação, de vida. Eu vim para que todos tenham e vida em abundância. Vida em abundância não é vida em riqueza material, não é isso que Jesus está falando. Jesus não teve riqueza material. Olha que frase linda de Jesus: as aves têm seu ninho, os lobos têm o seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Jesus não tinha onde encostar a cabeça, não tinha riqueza nenhuma, nem precisava. E nós precisamos aprender a ampliar nossa visão para os verdadeiros valores da vida e a verdadeira propriedade, porque brevemente nós iremos receber uma visita. Raul Seixas tem uma música. Vocês conhecem Raul Seixas? Raul Seixas era meio esquisito, né? Era meio esquisito, mas ele tinha umas músicas com uma letra bem interessante. Tem uma música dele chamada Canto para a Minha Morte. Alguém aqui já ouviu essa música? Canto para a minha... Eu não canto para não espantar vocês. Porque tem uma frase que diz assim: quem canta seus males, eu espanto os males e as pessoas. Então eu não canto. Mas a música diz mais ou menos assim: eu sei que por determinada rua que eu já passei, não voltará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir.
Toda vez que eu me despeço de alguém, pode ser que esse alguém esteja me vendo pela última vez. Pode ou não pode? Aí ele diz: a morte surda caminha ao meu lado, e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Você sabe que esquina ela vai lhe beijar? Nós não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20, 30, 40, 50, não importa. Isso preocupa você? Isso preocupa você? José, eu tenho medo de morrer. Eu um dia cheguei numa casa espírita, alguém disse assim: José, você é espírita, você tem medo de morrer? Eu posso falar a verdade para vocês? Eu tenho zero medo de morrer. Mas eu não tenho pressa. Alguém aqui está com pressa? Eu espero que você não tenha pressa, porque nós temos muito que fazer. Mas no dia que a morte bater na nossa porta, nós precisamos entender que a morte é apenas do corpo físico e que nós vamos reconhecer qual é a nossa verdadeira propriedade. Sabe o que é sua verdadeira propriedade? É aquilo que você pode levar, que ninguém tira. Ninguém tira. O resto as pessoas podem tirar, podem levar. Mas o que é seu, ninguém tira. Se você fosse desencarnar na noite de hoje, por isso que eu pedi para você não se chatear comigo, tá? Eu espero que ninguém desencarne. Mas se você desencarnasse na noite de hoje, você ia tranquilo ou tranquila? Você ia dizer assim: meu Deus, eu fiz tudo que eu podia, me reconciliei com todo mundo, não guardo nenhum desafeto, eu não guardo. É assim? Ou você ainda tem desafetos no coração? Ou nós ainda carregamos fardos pesados? Porque Jesus falou: todos vós que estáis sofrendo, oprimidos, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. E aí eu pergunto para você: se o seu dia de retornar fosse hoje, mais uma vez eu falo, eu espero que ninguém desencarne aqui na reunião, tá certo? Pode ser depois da reunião, mas na reunião não. Ou melhor, vamos fazer assim: você não desencarna depois da reunião, você quando chegar em casa. Desencarnou. É impossível? Não é impossível. Eu não gostaria. Eu acredito que aqui também ninguém gostaria. Eu espero que ninguém queira isso. Mas o que eu quero dizer a você é: a nossa vida é efêmera. Eu falo isso. Talvez amanhã você diga: o palestrante saiu lá do Moacir, falou da morte, virou com o carro e desencarnou. Qual o problema? Você não precisa ter medo de morrer. Você precisa ter medo de não viver. Aí você precisa se preocupar. Porque às vezes nós não estamos vivendo. Às vezes estamos só existindo. Você sabe a diferença entre viver e existir? Quem fala isso é Emmanuel, na sua sabedoria espiritual, porque espírito iluminado é assim. Ele fala pouco e diz muito. Eu peço perdão a vocês, a voz. Quase todo dia eu falo. Aí hoje eu peço, deixa uma aguinha lá, porque aqui já botaram até 2 garrafas. É sério, eu tomo todinha. Porque todo dia falando, a voz fica às vezes meia cansada. Mas a gente está trabalhando. E trabalhando, gente, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, com urgência. Porque o tempo urge. Todo mundo que está aqui chegou com data para chegar e data para voltar. Quando você reencarnou, um amigo espiritual pegou um cronômetro e disse para você: 100 anos, o cronômetro está correndo. Está correndo. Quando você chegar em 100 anos, você volta. Você 90, você 80, você 60, você 50, você 10. Você 1,
Um ano não, um dia. Cada um tem um tempo. E esse tempo é um processo espiritual que nós concordamos. Mas enquanto estamos aqui, nós pensamos que não vamos nunca. Olhamos para o vizinho vai, o avô vai, o pai vai, a mãe vai, e parece que você não vai. E aí nós perdemos as oportunidades que a vida nos oferece. De servir, de trabalhar, de seguir os ensinamentos de Jesus, aproveitando cada momento de nossa vida. Jesus vai falar que esses processos acontecem semelhante ao ladrão, que chega sem você esperar. Ou alguém aqui já foi assaltado e o ladrão avisou no WhatsApp: amanhã eu vou assaltar você. Não avisa, avisa? Mas fulano eu nem esperava. Claro que você não esperava. Também ninguém espera o momento de retornar ao mundo espiritual. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza: nós vamos retornar. E é nesse processo que nós precisamos focalizar para compreender que nós não podemos nos sentir dono das coisas. E tem pessoas que se sentem donos das pessoas. Donos das pessoas. Jesus vai falar sobre a imortalidade da vida, sobre o que realmente importa. Jesus vai falar. Jesus vai falar de uma forma tão sábia, que até hoje nós não paramos para refletir nas mensagens de Jesus. Nós não paramos para refletir. Jesus tem uma frase, que é a frase mais, eu já disse isso aqui uma vez, é a frase mais difícil da minha encarnação. Eu não sei se é da de vocês. Jesus diz assim: amai-vos uns. Aqui entre nós já nos amamos uns aos outros? Já nos amamos com os vizinhos? No futebol? No trânsito? É fácil amar no trânsito? E olha que às vezes um dia eu vi Divaldo Franco falando que um dia ele levou um tranca no trânsito. E ele disse que ia para uma palestra, e o motorista, ele ia ao lado, que ele não dirigia, e um carro deu uma cortada nele. Ele olhou para o motorista e disse: tomara que encontre um poste lá na frente. Aí depois ele parou e disse assim: mas que seja um poste de borracha. Ele refletiu o que ele falou, porque veio. Ele ficou chateado. Nós não conseguimos amar no trânsito, na família. Na família que não dá mesmo, né? Porque família não é fácil. Família é o grande desafio espiritual, o grande compromisso espiritual. Família não é fácil. O Espírito André Luiz vai falar que é na família que nós encontramos os afetos e os desafetos do passado. Você reencarna junto àqueles que você precisa reencarnar. Tem uma frase espiritual que diz assim: o amor une. Vocês concordam que o amor une as pessoas? Concordam ou não? O amor une. O ódio também une. Porque o ódio liga você a quem você odeia. Se você odeia alguém, você se conecta por fluidos espirituais, por canais espirituais. Quem odeia nunca esquece. Quem ama até esquece de vez em quando, mas quem odeia não. Dorme e acorda amaldiçoando quem odeia. Então, quando você odeia alguém, faz muito mal para você, porque o ódio faz muito mal, principalmente para quem odeia. Assim como o amor, como diz o apóstolo, cobre uma multidão de erros, de pecados. O ódio nos transforma em espíritos endividados, adoecidos, rancorosos, e reencarnamos junto a quem amamos, às vezes, mas certeza absoluta, reencarnamos juntos a quem odiamos. O critério para você reencarnar junto é amar ou odiar.
você geralmente nunca reencarna numa família por acaso. Eu conheci mãe e filha que é um processo que eu acompanhei há muitos anos atrás. Mãe e filha que se odiavam. Se eu contar aqui a vocês, vocês não vão acreditar. Mas hoje a gente acredita em tudo, né? Há uns 15 anos atrás, elas conversavam comigo, a mãe e a filha. Elas moravam na mesma rua, em kitnetes. Uma no kitnet, outra no outro. Elas não podiam morar juntas, porque elas se odiavam. A mãe era viúva, a filha nunca casou. Cada uma morava no seu kitnet, evitavam se falar. Um dia foram para um psiquiatra, e o psiquiatra com o psicólogo, tratando elas para saber por que elas se odiavam tanto, porque não se entendia, porque não se dava. E aí um dia ela foi para um psiquiatra mais espiritualizado. Ele disse assim: ô minha filha, procure também um centro espírita. Elas não eram espíritas. Ela disse: Josué, ele pediu para a gente procurar um centro espírita, a gente foi. E um dia no centro espírita eu ouvi que os espíritos que se odeiam reencarnam juntos para desfazer os laços do ódio. Mas às vezes é tão forte que você não lembra do fato, mas sente na alma. Está lá dentro. Aí ela disse que um dia fez uma cirurgia. Josué, eu fiz uma cirurgia. Minha mãe disse: minha filha, por que você não vai lá para casa? Enquanto você se recupera, eu lhe ajudo. Só são uns dias. Ela disse: Josué, eu fui. Quando eu estava lá, eu e minha mãe começamos a brigar. Minha mãe pegou um cabo de vassoura para dar em mim. Quando ela passou a vassoura em mim, eu segurei a vassoura com a mão esquerda, fechei a mão direita. Ela falou isso para mim. Eu ia bater no rosto dela, porque a minha cirurgia abriu. E ela nem se importou. Mas na hora que eu ia bater no rosto dela, eu me lembrei da palestra. Quando você se odeia, é uma certeza de reencarnar junto. Ela disse: meu Deus, eu não quero mais reencarnar com ela. Deus me livre, mãe. Vamos fazer isso não. Veja que coisa interessante. Ela ia bater, mas já fez uma reflexão. Mãe, não vamos fazer isso não. O que é que estamos fazendo da nossa vida? Ela disse: Josué, a maior conquista que eu tive foi descobrir o maior presente, que foi a reencarnação. É o maior presente para a nossa vida, é a reencarnação. Minha amiga que está aqui ao lado, a senhora mesmo, de cabelinho branco, quando ela chegou aqui na casa, ela disse uma coisa que eu ouvi e não esqueci. Ela disse: eu não sou melhor nem pior. Não é isso? Ninguém é melhor nem é pior do que ninguém. Somos todos iguais diante de Deus, mas cada um em tarefas diferentes. E aí nós observamos irmãos e irmãs em processos espirituais complexos e precisamos entender. Porque nos reunimos, porque formamos famílias e falamos: Josué, o meu maior presente é a família. Um dia eu conheci um médico psiquiatra chamado Roberto Chiniachik. Já ouviram falar? Roberto Chiniachik. Ele acompanhou o Comitê Olímpico Brasileiro, ele acompanha grandes empresas. Hoje ele é um homem de mais de 80 anos, mas tem uma vitalidade. Quando ele fala, ele tem uma vitalidade. Ele é médico psiquiatra, ele não é espírita, mas ele diz que é um admirador do espiritismo. Ele disse: eu consegui encontrá-lo aqui porque foi assim. Eu fui convidado para vir num programa de Samia Buana. Lembra de Samia Buana? Meu Deus do céu. Eu fui no programa de Samia Buana e era um programa na TV universitária. Aí estava lá Roberto Chiniachik e era dia do Livro dos Espíritos e Samia Buana queria falar sobre o Livro dos Espíritos. E aí o Roberto Chiniachik, conversando assim, ele disse assim: olha, eu não digo que sou espírita porque meu público é diversificado. Se eu falar, eu perco uma grande parte do meu público.
mas eu sou um profundo admirador, eu conheço, eu estudo, ele falou. E ele disse, quando eu era jovem, eu me formei em psiquiatria, eu me formei em medicina, e eu fui fazer residência em um hospital que tinha leitos para pacientes terminais. Hoje em dia não pode mais ter esses leitos. Antigamente tinha. Você sabe o que é leito para paciente terminal? É assim, aqueles pacientes que não têm mais futuro, manda para lá, só para esperar a hora. Aí ele dizia que ficava uma sala grande, 20, 15, 30 pacientes lá. Todo dia, alguns iam, outros chegavam. Deu para entender, né? E ele disse que um dia foi passando, um senhor pegou ele pelo jaleco. Disse, doutor, pelo amor de Deus, não me deixe morrer não. Não me deixe morrer não, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Você tem muita coisa para fazer ainda? E eu não estou falando isso por idade. Não tem idade para isso. Eu conheço pessoas que, aos 80 anos, vão fazer muitas coisas, porque elas vão desencarnar com 90, 95, 96. E conheço pessoas com 20 que só tem uma semana, porque vão desencarnar aos 20 anos. Não tem idade para desencarnar, tem? A morte chega num lugar, tem um jovem, tem um idoso, ela leva o jovem e deixa o idoso. Chega no outro, está o doente e um saudável. Ela leva o saudável e deixa o doente. Eu conheço pessoas doentes que dizem assim, meu Deus do céu, desse ano eu não passo. Vão viver mais 30 anos. E vão enterrar muita gente. Então, eu não estou falando aqui de idade. Porque quando eu olho para vocês, eu não vejo jovens, nem idosos e nem crianças. Eu vejo espíritos em corpos de jovens, de idosos, de crianças. Espíritos imortais. É assim que nós precisamos nos observar. E nós temos muito o que fazer. Aquela pessoa pegou no jaleco do médico e disse, doutor, me ajude, eu posso lhe pagar muito dinheiro, porque eu sou muito rico. Aí Roberto Chinachique disse que parou, olhou para ele e disse assim, meu Deus do céu. Ele falando isso comigo, e eu olhando para ele, minha mente pensando, meu Deus, o seu filme está acabando. Não dá mais tempo. Ele disse, doutor, se eu pudesse voltar, eu ia ser tão bom marido. Uma pergunta que não quer calar, porque não foi. Eu ia ser um bom marido. Minha esposa só queria às vezes ir no cabeleireiro, e eu implicava com ela. Eu era chato, eu criava birra, eu acordava de mau humor. Vocês conhecem o conto de fadas que diz assim, e foram felizes? Não conhece? Pois é, na vida real, às vezes o conto de fadas é o contrário. Porque no conto de fadas, vem a princesa e tem um sapo. A princesa beija o sapo. E o que é que acontece? O sapo vira o quê? Um príncipe, não é lindo, né? Na vida real, ela beija o príncipe que vira um sapo. Porque as pessoas casam, e é uma beleza quando começa a namorar. E abre a porta para a esposa, ajeita com flores, chocolate Lindt. Depois que casa, é garoto. Na promoção. Não abre mais a porta. Não abre. Tu não tem mão porque tu não abre. Não quer mais sair para olhar o mar. Parece que está diante de alguém que não é mais nada. Porque nós não entendemos a importância de viver nessa eterna conquista, porque a vida é isso. Nós precisamos olhar para as pessoas e dizer assim, meu Deus, que bom estar com você. Como é bom. Quando você olha para o seu filho, para a sua filha, você diz isso? Meu Deus, como é bom ter você como meu desafio, do jeito que for. Porque antigamente, quando uma mãe chegava grávida,
alguém olhava, eita, é menino ou menina? Aí você dizia, eu não sei. Que venha com saúde. Hoje você não diz mais isso. Você diz assim, que venha do jeito que Deus mandar. Do jeito que Deus mandar. É o que precisa vir para mim. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos avançar espiritualmente. Mudar nossos conceitos. E espiritualmente, quando nós falamos, nós olhamos as pessoas e a família e percebemos o que tem valor. Esse senhor no hospital, ele falando com Roberto Chinachico, Roberto disse, eu nunca mais esqueci isso. E às vezes eu vejo filhos que vão falar com os pais e não tratam bem os pais. Tratam melhor os amigos, tratam mal os pais. Quantos relacionamentos complexos. Vocês sabem que existem vários tipos de casamento, não sabe? Existe um casamento que se chama acidental. Sabia que tem um casamento acidental? É aquele casamento que assim, você foi para um baile no carnaval. Ela foi você e ela, ou ela e você. Chegou no baile, você cheirou loló, bebeu demais, e ali se encontrou, ficou, e dali surge uma relação. Aquilo é um acidente. Existem relacionamentos acidentais onde o amor não se faz presente. Onde praticamente nada se faz presente. Eu tenho uma conhecida que ela disse assim, Josué, eu só namoro, é uma conhecida minha. Eu só namoro com um homem que chama atenção. Porque eu quero muito like no Instagram. Então ela não quer, não é o sentimento dela, é o like no Instagram que importa. São os relacionamentos acidentais. Mas existem em maior quantidade os relacionamentos provacionais. São os relacionamentos de provação. Você reencarnou com aquela pessoa porque precisava reencarnar e casar com ela. Lembra de uma novela chamada Alma Gêmea? Coisa linda, né? Almas gêmeas. Não existe almas gêmeas. Os espíritos falam que não existe almas gêmeas. Existem espíritos afins, existe, mas almas gêmeas não. Não existe uma metade sua esperando por você em outro lugar, não. Você é completo. Não, eu estou só pela metade, a outra parte eu preciso encontrar. Não. E um dia, os espíritos e as pessoas conversando com o Chico, perguntaram a Chico. Ele estava psicografando André Luiz, e alguém disse, Chico, existe almas gêmeas? Aí André Luiz respondeu, eu não conheço o relacionamento de almas gêmeas. Aqui nós conhecemos os relacionamentos de algemas. Algemas. Onde as pessoas precisam se reencontrar. E entre os relacionamentos de algemas tem complicações. Lembro de uma música horrível, tá? Que diz mais ou menos assim, eu não presto, mas eu te amo. Que coisa linda, né? Eu não presto, ele está dizendo assim, eu não presto, não faço nada que preste, mas eu te amo. Isso é lindo? Claro que não. E por que não presta? Por que é que nós não vivemos com as pessoas como se não houvesse amanhã, como fala outra música? Porque os processos da vida nos oferecem assim. Eu chego em casa, antigamente chegar em casa era uma coisa comum, banal, mas hoje eu chego e eu olho assim, eu olho para minha esposa, olho para minha mãe, eu tenho uma mãe que é um bebê. Minha mãe é um bebê. Hoje, faz 2 dias que eu não durmo direito, e nem minha esposa, porque minha mãe, ela é assim, ela tem Alzheimer avançado. Então ela está em cima de uma cama, usa uma sonda para se alimentar, usa uma fralda, é igual um bebê. O Alzheimer avançou tanto que ela não fala, ela não interage, ela olha assim, ó. Mas ela não reconhece. Ela está com Alzheimer, ela tem 85, vai fazer 86. Quando ela tinha 67 anos já tinha Alzheimer. Você acredita? 67 anos ela tinha Alzheimer. Traquina. Eu tenho tanta saudade da traquinagem dela. Eu às vezes olho assim para ela, meu Deus, eu queria voltar no tempo olhando para ela, falando aquelas coisas que eu morria de rir no Alzheimer.
Ela não me reconhecia mais. Aí teve um dia que eu cheguei para ela, eu disse assim, você é meu bebê. Ela olhou para mim e veio um lampejo de 1 segundo. E ela disse, eu sou sua mãe. Aí depois ela esqueceu de novo. Aquilo marcou tanto para mim, sabe? Porque eu chego em casa, até hoje ela está ali na caminha, eu peço a bênção a ela, benção mãe, e cheiro ela, porque cada um tem um cheiro característico, não tem? A minha mãe tem um cheiro que eu conheço. Eu chego perto do rostinho dela, eu cheiro, sinto o calor dela. Eu digo, meu Deus, isso é um presente da vida. Eu pergunto a vocês, é um presente ou não é? Aí chega alguém e diz para mim, por que uma pessoa vive assim? Qual o sentido de viver assim? Você sabe qual é o sentido de viver assim? Você sabe por que minha mãe vivia assim? Eu sei que existe uma razão para ela viver assim. Eu não sei qual é a razão específica. E nem me importa saber. O que importa saber é que minha mãe só vai no dia que Deus quiser. E eu não vou antecipar a ida dela. Eu vou fazer por ela o que eu puder fazer. E eu tenho a oportunidade abençoada de ter uma esposa que, quando eu venho fazer uma palestra, quando eu saio para trabalhar, ela fica com minha mãe. E ela tem um amor pela minha mãe impressionante. Ela cuida dela de um jeito que eu olho para ela e digo assim, meu Deus, foi um presente de Deus. Ela cuida da minha mãe como se fosse uma filha. Ela pega minha mãe no braço e olha que minha mãe não sabe sair de um engasgo. Se ela se engasga, a gente bota uma sonda para puxar a saliva que ela não sabe mais engolir, porque o Alzheimer tirou isso dela. A minha esposa, para que você tenha uma ideia, eu vou contar uma coisa aqui para você ver a tarefa dela. Minha mãe, ela não consegue mais evacuar normalmente, porque o cérebro se desconectou. Minha esposa coloca uma luva, bota um óleo e puxa as fezes dela. Entendeu? É assim que ela faz, todo dia. Ela faz isso há mais de 10 anos, porque houve uma época que ela dava banho no chuveiro, agora é na cama. E eu nunca vi um dia ela dizer assim, eu estou cansada por isso. Nunca. É ela, ajudando no processo. E eu digo uma coisa a você, é um presente de Deus, a oportunidade de nos reencontrarmos assim, porque tudo tem uma razão de ser. Nos casamentos provacionais, as pessoas se reúnem pelos laços do desafeto. Por isso que a princesa beija o príncipe que vira um sapo. Porque os espíritos trabalham para você se reencontrar com quem você deve se reencontrar. Mas depois que você se reencontra, é com você. No livro do Espírito André Luiz, Ação e Reação, esse livro foi um presente. Um presente em homenagem aos 100 anos do Livro dos Espíritos. É um livro que foi psicografado em 1957. 1957. Esse livro vai falar dos abismos. Dos abismos. Não é dos umbrais. É dos abismos. Os abismos são os vales no mundo espiritual. Lembra do rei Davi? Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, se tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me consolam. Davi falava das zonas umbralinas, das zonas espirituais sombrias. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, se tu estás comigo, e Deus e o mundo espiritual sempre está presente na nossa vida, nós não precisamos temer mal algum. Não precisamos. Diz Jesus que só os lobos caem em armadilha de lobos. Nós precisamos aprender a sentir a presença de Jesus no coração. No livro de André Luiz, Ação e Reação, nós vamos encontrar um caso que se chama Resgate Interrompido. Alguém aqui já leu Ação e Reação? Você já leu Ação e Reação? É um dos livros mais belíssimos de André Luiz, mas se você nunca leu André Luiz, eu aconselho você a não começar por esse. Vale o Nosso Lar, Os Mensageiros,
Aí depois você pode dar a sequência que você quiser, mas não comece por esse livro. E lá em Ação e Reação nós vamos ver um capítulo chamado Resgate Interrompido, de um casal que tem 3 filhos. 3 filhos. O nome do homem se chama Ildeu. I-L-D-U, Ildeu. Ildeu e Marcela se casam. Como tantos casais que se casaram, se amaram. Eu te amo, eu amo você para sempre. Não é assim, né? Parece amor de Instagram. Um dia a pessoa bota uma tatuagem, amor eterno. No outro dia acabou, já está tirando a tatuagem de uma cirurgia plástica. Ildeu casou com Marcela. Promessas de amor que se transformaram em um pesadelo. Porque Ildeu era um homem agressivo, que bebia muito e que batia na esposa. Porque através do álcool, ele se conectava com entidades espirituais inferiores. Porque nós já falamos isso aqui. Quando você bebe, principalmente quem bebe com rigor, sempre religiosamente. Não tem pessoas que bebem religiosamente? Dizem assim, Josué sextou. Já ouviram essa expressão? Sextou. É sagrado lá em casa. Não pode faltar uma grade de cerveja. Meu Deus do céu. Vão quantas pessoas para a tua casa? Umas 10? Não, é só eu e minha esposa. Toma uma grade. E você acha que bebe sozinho? Claro que não. Repleto de espíritos que querem beber também, estão ali sugando deles os fluidos da bebida. E estão passando para as pessoas os seus sentimentos também. Recebem e mandam. É assim o processo da vida. É dando que se recebe. Assim falou Francisco. E o Deus batia em Marcela. Quando o Deus batia em Marcela, o filho deles corria para os braços da mãe para ela não apanhar. Aí o pai espancava a criança. Mas o pai era apaixonado pelas 2 filhas. Ele é apaixonado pelas filhas. As filhas dele eram... minhas filhas são dos meus olhos. Eu amo minhas filhas, mas esse menino, se eu pudesse, eu matava ele. Você acha que eu não escuto isso? Olha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Uma vez eu acompanhei uma mãe numa casa espírita, num atendimento fraterno. Ela chegou para mim, ela tinha um filho, que ele era um filho que tinha um transtorno, hoje se chama neurodivergente. Pessoas que têm TEA, que é transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem vários tipos de neurodivergências. E ela disse para mim, Josué, eu vou dizer a você, isso não é um atendimento fraterno? Eu disse, é. Eu posso falar que você guarda segredo? Claro, minha filha. É sagrado. Eu só não mato esse menino porque eu vou presa. Foi assim que ela disse. Se eu pudesse, eu matava, porque me dá um trabalho, não para, ninguém me ajuda, eu estou vivendo no inferno. Nesse processo, nós entramos com urgência para ajudar. Entramos com urgência. Existe uma equipe material na casa espírita, uma equipe espiritual que chega junto para tratar, para trabalhar, para assistir, para colaborar. Esse é o papel do Evangelho. Porque nossos filhos são nossos tesouros. Nossos pais são nossos tesouros. A vida é nosso verdadeiro tesouro. As pessoas são nossos verdadeiros tesouros. E aí o que é que acontece nesse processo espiritual? Ildeu odiava o menino, mas amava as 2 meninas. E um dia Ildeu se apaixona por outra mulher fora do casamento. Você já viu esse filme em algum lugar? Ele se apaixona por outra mulher, eu não estou aqui julgando nada. Mas Ildeu se apaixona e espanca a mulher em casa. E aí um dia ele volta para casa, ele fica elaborando um plano. Se eu me separar, eu já não tenho nada. Ela vai levar metade do que eu tenho, a casa. Eu vou sair, vou ficar sem casa. Eu já estou passando por dificuldade. Você sabe o que ele pensa fazer? Matar a esposa e simular que foi um suicídio. É o plano dele. Só que ela, a esposa, ela era muito assistida no mundo espiritual.
E os amigos espirituais intercedem. Os espíritos intercedem por nós a todo momento. Por isso estamos aqui, porque eles intercedem por nós. E lá, Ildeu começa a elaborar o plano. Um dia, quando todos estiverem dormindo, eu vou me aproximando dela, coloco a arma, eu disparo na cabeça dela, de luva, coloco a arma na mão dela. Todos vão pensar que é suicídio, porque isso aconteceu no Brasil no início do século XX. O livro é de 1957. Então a história não é depois de 57, é antes. E o Deus alimenta o plano. Quando você alimenta um plano desse, os espíritos que coordenam você, que acompanham você, eles ajudaram você a elaborar o plano. Porque tudo que você faz de bom, você não faz só. Tem amigos espirituais ajudando. Toda vez que você vai ajudar alguém, você se sente bem quando ajuda alguém? Quando você estende a mão para alguém, ajuda, que a pessoa chega para você e diz assim: fulano, foi tão bom conversar com você. Você me ajudou tanto naquele dia. Isso tem preço? Não tem preço. Um dia chegou uma pessoa para mim e disse assim: Josué, a gente conversou naquele dia, eu nem lembrava, juro que eu não lembrava. A pessoa disse assim: meu filho havia tentado suicídio. E você chegou e disse assim: vamos conversar? Você conversou comigo, me deu uma orientação. Vocês acreditam? Eu não lembro nada disso até hoje. E a pessoa falou isso para mim. Apagou da minha memória. Apagou mesmo. Mas não é bom você saber que você fez só um pouquinho? Porque os amigos espirituais fazem mais. Porque fazer o bem, sem olhar a quem, faz bem para o coração. Tem uma música que diz: o bem do amor faz bem ao coração. Mas o inverso também acontece. O mal faz muito mal. Quando você elabora um plano mal, os espíritos inferiores se aproximam de você para dar ideias. Porque nós atraímos para nós os espíritos condizentes com a nossa vibração. Não é o pensamento, é a vibração. Porque você pode pensar o que você quiser. Você diz assim: meu Deus, eu vou ganhar na loteria. Eu já estou me vendo ganhando da Mega Sena. Alguém aqui já se viu ganhando da Mega Sena? Mas ganhou? Porque você diz assim: eu me vejo ganhando. Mas lá dentro você diz: oxe, não é fácil não. O que vale é o que você vibra. É o que você sente. É o seu sentimento. Os espíritos nos observam para saber qual é o nosso ponto fraco para trabalhar em nós. Nesse livro, André Luiz vai falar que o nosso ponto fraco tem um termo no mundo espiritual. Se chama desejo central ou tema básico da reencarnação. O espírito observa você. Será que o ponto fraco de fulano é no campo da sexualidade? É no campo da ambição? É no campo do egoísmo? Qual o ponto fraco? Josué, todo mundo tem um ponto fraco? Todo mundo. Todo mundo. Aqui nesse planeta, só teve um que não teve ponto fraco. Como é que ele se chamou? Jesus. Jesus não tinha desejo central. Mas o desejo central é aquilo dentro de você que às vezes você não quer nem admitir para você. Aquilo você já reencarnou várias vezes. Você voltou para vencer aquele problema. Mas você ainda não conseguiu. O espírito que persegue, ele quer encontrar isso aí. Ele não quer saber de besteirinha, ele quer qual o desejo central dessa pessoa. Ele vai observar onde é que você navega na internet, ele vai observar os tipos de programação que você assiste, as conversas que você tem com as pessoas em casa. Ele vai observar tudo, para fazer uma análise. É assim que eles fazem. Por isso disse-nos Jesus: reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Esses espíritos das sombras são nossos irmãos e irmãs, que por alguma razão, não por acaso, buscam nos prejudicar. Por alguma razão, eu não sei qual é a razão, mas não é por acaso. E esses espíritos muitas vezes conseguem porque nós nos identificamos com eles.
é um processo de identificação. Então ele vai trabalhar no campo da sua fraqueza. Eu vi uma reportagem na TV, eu vou correr mais rápido cada hora, até 8h45, né? Eu vi uma reportagem na TV de um homem que foi preso. Ele foi preso aqui no Recife. Foi uma coisa impressionante. Foi uma prisão feita pela Polícia Federal, porque ele fazia parte de uma grande rede de pedofilia. Uma grande rede de pedofilia. Ele era um homem casado, o pai de família exemplar. Tinha um emprego, trabalhava e saiu no NETV. Há muitos anos, há uns 10 anos atrás. E ele foi preso e a mulher estava grávida. Quando levaram o marido dela preso, ela disse: meu Deus do céu, vai levando meu marido não é isso, seu marido é. Seu marido faz parte de uma rede de pedofilia. Aí o policial olhou para ela e disse: você está esperando um menino, não é? Ela disse: é. Como é que você sabe? Porque seu marido já estava falando que mal esperava ele nascer para poder divulgar ele nas redes de pedofilia. Já fazia planos para o bebê que ainda nem chegou. Esse homem foi preso. Você acredita que um espírito desse não tem um desequilíbrio? Tem um desequilíbrio. As entidades que o acompanham, elas vão analisando cada processo para jogar na frente dele justamente as fraquezas dele. Então, quando você é uma pessoa ciumenta, o espírito vai trabalhar para intensificar seu ciúme. Quando você é uma pessoa agressiva, o espírito vai trabalhar para intensificar sua agressão. É no seu ponto fraco que ele trabalha. Se você assumir diante de Deus: meu Deus, eu tenho tanta fraqueza, tanta imperfeição, me ajuda, me ilumina a vencer. Mas não é a vencer os outros, é a vencer a mim mesmo. Porque há uma frase do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, em que ele diz que por mais que se vença um ou mais homens em uma batalha, a maior de todas as batalhas é aquela em que você vence a si mesmo. Vencer a si mesmo. Jesus já vem nos falar sobre isso, os nossos desafios. E quando você entrega nas mãos de Deus para trabalhar, os amigos espirituais vêm até nós, porque Jesus falou assim: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, quem busca acha. E a quem bate, abrir-se-á a porta. Foi Jesus quem nos falou. Quando nós pedimos, o mundo espiritual se mobiliza. Mas é preciso que você reconheça: meu Deus, eu tenho isso aqui comigo, eu quero tanto trabalhar isso. É melhor você trabalhar, é melhor você procurar ajuda, antes que alguma entidade espiritual canalize e prejudique você no processo espiritual. Nós já acompanhamos em uma casa espírita, que eu não posso citar o nome, pessoas que tinham uma inclinação espiritual inferior no campo da sexualidade. E existem muitos processos assim. E eu não vou aqui narrar nada, até porque eu não quero que ninguém faça uma identificação com isso agora. E essas pessoas vieram procurar ajuda e foram ajudadas. Porque se você não procura ajuda, como é que você se ajuda? Você precisa procurar ajuda, você precisa confiar nas forças espirituais da vida e vencer esses processos, porque nós podemos vencer sim. E o Deu, ele tinha uma inclinação. Ele era violento, ele era ciumento, ele era farrista, ele era mulherengo. E ele tenta matar a esposa. Quando ele se prepara para sair do quarto para matar a esposa, um amigo espiritual de Marcela chega com André Luiz. Isso está no livro. E uma das filhas dele está dormindo, porque ele deixou todos dormirem. A menina estava dormindo. O que foi que o espírito fez? Ele desdobrou ela do corpo, o espírito dela. Na hora que ele desdobrou ela do corpo, ele mostrou para ela a forma, pensamento de alguém indo matar a mãe dela. Ela deu um grito, como se fosse um pesadelo. Não mate a minha mãe, ela gritou bem alto. Todo mundo se acordou e o Deus se assustou com o grito da menina. E a mãe acordou também. Marcela acordou, olhou para ele com a arma na mão. Ela não achou que ele ia matá-la. Ela disse: o Deus, por favor, não se mate. Ela achou que ele ia morrer e se matar. Tão boazinha ela, né? Ela achou que ele ia se matar. E o Deus não se mate. Você quer ir embora? Vai embora. Você não precisa gastar nada comigo. Vai ficar somente eu e meus filhos. Pode ir embora viver com quem você quiser.
No livro conta mais detalhes, fala que ele chegava com a roupa suja de batom, com perfumes de outras mulheres para provocar. E o Deus fica feliz porque ela liberou ele sem nenhuma despesa. E ele vai embora. Sabe por que se chama resgate interrompido? O Espírito chega para André Luiz e explica a ele: André, eles dois viveram na vida passada, na época do Brasil Império. E o Deus era casado com ela, em um lugar. Um dia ele abandonou a mulher, foi viver de farras, encontrou uma outra mulher. E saiu com ela, fugiu com ela, ela tem uma irmã pequena. Ele ficou com ela, quando a irmã cresceu, ele ficou também com a irmã dela. Depois ele deixou as duas. Ele abandonou e foi viver outras andanças. Depois que ele rodou, que ele adoeceu. Porque às vezes não acontece. Ele adoeceu. Não prestava mais para nada. Para quem ele quis voltar? Para Marcela, da encarnação anterior. Quando ele chega lá, Marcela já estava casada com outro. Porque fazia mais de 10 anos que ele tinha ido embora, ninguém tinha notícia. Era uma época que não tinha informação, não tinha nada. Ela disse, ele morreu, ela casou novamente. Quando ele viu ela casada, sabe o que ele fez? Matou o marido dela, morrendo de ciúme. Quando ele vai para o mundo espiritual, no desencarne, ele vai para as zonas mais abismais do mundo espiritual. E ele vai implorar, depois de muitos períodos de sofrimento, implorar para voltar, para ter uma nova chance, para recomeçar. Meu Deus, me deixe começar de novo. Eu não vou fazer as mesmas coisas, eu não aguento mais de tanto sofrer. Eu estou aqui sofrendo, 50 anos, 60, 80 sofrendo. Pelo amor de Deus, me deixe começar. Marcela, por favor, venha junto comigo. Marcela não era mais obrigada a voltar com ele. Mas ela diz, eu volto para lhe ajudar. Porque existem relacionamentos em que o Espírito concorda em voltar para ajudar. E ela diz, eu volto para ajudar. Ele vai para as meninas que ele havia desencaminhado. E ele diz assim, voltem comigo também como minhas filhas. Eu vou amar vocês. E o rapaz que ele matou, ele diz, me dê uma nova chance, seja meu filho, eu vou amar, eu vou honrar você. E eles voltam, porque eles aceitam. Mas quando ele reencarna, ele se esquece dos compromissos e se deixa levar, apesar de todos os avisos que ele recebeu por todos os lados. Porque todos nós recebemos os avisos que vêm das formas mais diferentes, os sinais que a vida envia. É a mensagem espírita que cai na sua mão, é o livro que você encontra, é uma pessoa amiga que lhe orienta, é um sonho que você tem, é a reunião na casa espírita, é tudo um canal para lhe encaminhar. Mas se você insiste em esquecer todos os compromissos, os espíritos não vão lhe obrigar, porque senão você não teria livre-arbítrio. E o Deus, diz o amigo espiritual para André Luiz, não vai voltar mais com Marcela e nem os filhos. Por quê? Porque ele os abandonou, rompeu o relacionamento. Eles não vão mais se encontrar. Marcela vai avançar e o Deus vai para outras paragens, reencarnar com espíritos difíceis, com a mesma característica dele. Mas não vão mais reencontrar, porque não criou-se uma identificação verdadeira através do amor, criou-se apenas laços de ódio, em que ele recebeu a oportunidade para recomeçar e ele abandonou a oportunidade. Por isso que quando nós nos encontramos aqui, eu pergunto a vocês, qual é a nossa verdadeira propriedade? A nossa verdadeira propriedade não são apenas os seres que amamos, são os seres que nós ainda não aprendemos a amar. A nossa verdadeira propriedade somos nós. Porque só quem vive com você 24 horas é você. E você precisa aprender a se amar, a se respeitar e a compreender a importância do Evangelho na nossa vida de transformação. Por isso que cada momento que passamos aqui precisamos trabalhar. Precisamos aproveitar o tempo,
assumir tarefas, nos tornarmos voluntários. Mas não é voluntário, eu sou voluntário lá do centro, eu trabalho para Edinaldo. Alguém aqui trabalha para Edinaldo? Claro que não. Você trabalha para Jesus. Porque na casa espírita, ninguém é melhor do que ninguém, mas cada um tem tarefas diferentes. E que essas tarefas são tão importantes para nós. Eu vou finalizar, me desculpe para ser do horário. Eu peço perdão a vocês. Eu vou finalizar fazendo uma reflexão com você. Eu às vezes fico muito triste quando eu chego numa casa espírita que alguém diz assim, fulano, eu pergunto por alguém que eu vi no passado, Josué saiu, deixou, tinha uma tarefa, abandonou a tarefa e foi embora. Eu paro, eu digo assim, meu Deus, quando o trabalhador abandona a tarefa, é 5% ruim para a tarefa e para a casa espírita. E 95% é ruim para quem? Para o trabalhador. Porque quem mais precisa do trabalho somos todos nós. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine, nos envolva, que possamos refletir na nossa verdadeira propriedade. Aquela que ninguém leva, aquela que ninguém tira, porque as pessoas só levam o que não nos pertence. Muita paz.